Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais. No vídeo de hoje eu quero abrir para vocês a minha carteira de investimento, para vocês verem quanto eu consegui acumular nesse período que eu comecei a me tornar um investidor. Faz aproximadamente 1 ano e 7 meses que eu estou nessa jornada, né, de aprender a investir, de fazer essas partes de investimento, né, entender como funciona. E no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês como foi essa trajetória, até onde eu cheguei, quanto eu consegui acumular durante esse período e incentivar vocês também a fazerem o mesmo, né? A vocês começarem a investir, a começarem a, mesmo com pouco, começar fazendo seus investimentos, porque no futuro vocês vão ver que vale muito a pena. Talvez vocês tenham dificuldade no começo, algumas pessoas tenham dificuldade no começo, mas depois as coisas vão fluindo normalmente. Então, se você já conhece o conteúdo desse canal, se você já é inscrito no canal, então já considera aí deixar o seu like aí, na confiança, né? Porque você sabe que o conteúdo que eu sempre passo para vocês aqui é um conteúdo de qualidade, né? Que agrega valor a vocês. E se você está chegando pela primeira vez nesse canal, você ainda não conhece, caiu de paraquedas aqui, fica comigo até o final desse vídeo. Que hoje a gente vai falar de várias coisas importantes. Se no final desse vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor para você, que trouxe alguma informação nova aqui, agregou conhecimento para você, então considera também se inscrever e deixar o seu like no canal, porque todas as vezes que vocês deixam o seu like, vocês interagem no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele divulga para mais e mais pessoas. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o meu início da minha trajetória de investimento, para fazer com que vocês avaliem também, que vocês possam ver que qualquer pessoa pode se tornar um investidor. Então eu lembro que a primeira vez que eu comecei a entrar nesse mundo dos investimentos foi no ano de 2021, em outubro. E a primeira vez que eu comecei a investir, eu ainda tinha muitas dúvidas, né? Como vocês também devem ter. Alguns aqui que já fazem parte desse canal já investem, eu sei, mas talvez alguns de vocês ainda não começaram a investir. E a gente tem muitas dúvidas, assim como eu tinha, né? Eu não tinha conhecimento do que era um CDB, que é um certificado de depósito bancário, eu só conhecia poupança e muito mal. E é o que a maioria das pessoas também conhece, né? Poupança. Então a primeira vez que eu investi num CDB, eu investi R$ 200. E naquela época, em outubro de 2021, eu investi esse valor nesse CDB, que era um CDB mais limite de crédito, ou seja, você investia R$ 200 ou qualquer outro valor, e aquele valor se tornava como um limite de crédito para você naquele cartão, e você podia comprar crédito, você podia comprar tipo parcelado, dividir em 3, 4 vezes, e mesmo assim aquele valor que você investiu, aquele montante lá, que no meu caso era R$ 200, ele ia render juros todos os dias, que como vocês sabem, né, o CDB ele rende todos os dias. Então todos os dias ia gerar juros ali, pouquinho era verdade, né? Mas mesmo eu tendo gasto aquele dinheiro lá, comprado alguma coisa, ou parcelado, ou comprado no rotativo, aquele valor ia continuar rendendo alguma coisa lá. E era o que eu queria naquele momento, eu queria alguma forma de investir, de ganhar algum dinheiro, né? Porque eu já estava há longos anos na vida já e eu não tinha feito isso. Deixei o tempo passar e fui aprender depois dos 40, mas nunca é tarde para aprender, né? O bom é quando a gente aprende já cedo, já, mas não deu, deixei passar e, vamos dizer, retomei essa parte aí depois dos 40. Então, eu fiz esse investimento em CDB e ao longo do tempo eu fui continuando fazendo aqueles aportes lá, R$ 200, às vezes R$ 100, às vezes R$ 50. E eu fui vendo que o valor foi evoluindo, né? Não muito rápido, mas foi evoluindo. Eu fui investindo pouco, ainda tinha muitas dúvidas, como eu disse a você, né? Eu tinha medo, às vezes, de investir o dinheiro, de perder o dinheiro, eu tinha medo de repente, acontecer alguma coisa com o banco e tal, e eu perder aquele valor, embora fosse pouco. Então, eu fui estudando para saber como funcionava o CDB, entender como funciona o sistema do banco, como funciona também para você saber se o banco é seguro, se não é. E se você olhar no canal aí, em vários vídeos que eu já coloquei, você vai ver que eu mostrei alguns aspectos que a gente pode analisar no banco para ver se um banco é seguro, se não é, falando sobre índice de imobilização, de Basileia. Se vocês procurarem aí no canal, vocês vão ver que tem um vídeo falando sobre isso. Então depois de eu começar no CDB, de investir ali aos poucos, eu fui aprendendo outras modalidades. Eu conheci a LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário. Eu vi que também tinha uma vantagem, por quê?
porque você investia no LCI e não tinha a incidência de imposto de renda, né? Todo aquele rendimento que gerasse lá, você ia receber ele sem desconto algum. Então eu comecei a investir também em LCI e fui investindo. E eu fui pegando gosto por aquilo, né? E fui cada vez mais buscando conhecimento. Essa é a parte mais importante. Todo momento a gente buscar mais e mais conhecimento. Porque qual era a minha vontade? Qual é a vontade de todo mundo que começa a investir? E a gente sempre tem uma rentabilidade o maior possível, né? A gente quer ter uma rentabilidade grande e a gente quer ter um risco pequeno. Então a gente vai procurando, estudando e aprendendo onde a gente vai alocar o nosso dinheiro. Porque infelizmente hoje, né, e muitas pessoas que ainda guardam dinheiro, investem, às vezes, vamos dizer, na poupança, ele coloca o valor lá, deixa lá 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas ele não se preocupa em pensar, será que se eu alocasse esse dinheiro em outro valor, será que se eu dividisse, colocasse parte desse dinheiro em outros ativos, eu não teria um rendimento melhor? As pessoas às vezes esquecem, né? Não procuram se informar e aprender sobre isso. E às vezes elas estão perdendo dinheiro, né? Poderiam alocar o seu dinheiro em lugares que dariam uma rentabilidade muito maior, podia fracionar, né? Dividir em vários lugares esse investimento, vários tipos de investimento que existem, e elas teriam um ganho muito maior. Que é isso que eu tenho tentado fazer hoje e que eu quero mostrar para vocês aí nesse vídeo ainda, como está a minha carteira hoje. Lembrando que eu comecei com R$ 200 em outubro de 2021. Hoje a gente está em maio de 2023, aproximadamente 1 ano e 7 meses. Então depois que eu comecei a aprender da LCI também, eu fui investir na LCI. Depois que eu entendi sobre CDB, sobre LCI, que eu fui, né, cada vez mais evoluindo e buscando conhecimento em alguns vídeos, em alguns livros que eu fui lendo também, eu parti para o Tesouro Direto. Quis aprender como funcionava o Tesouro Direto, eu já tinha ouvido falar, né? Que era a gente emprestar o dinheiro para o Tesouro Nacional, né? Que a garantia, que ele era o investimento mais seguro do Brasil, né? Muito mais seguro do que poupança, mais seguro do que CDB, do que LCI ou qualquer outro investimento. O investimento no Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. Porque quem garante, né, aquele investimento lá é o próprio Tesouro Nacional, né? Então, como eu já comentei em algum vídeo aqui também, se o Tesouro Nacional quebrar, significa dizer que todos os outros bancos, né, já quebraram bem antes. Então, quem tem dinheiro investido em CDB, em LCI, já, vamos dizer, já teve, o banco já quebrou bem antes disso, do Tesouro Nacional. Então, eu vi que era um investimento que era seguro. Então eu comecei a aprender sobre ele. Então eu vi que dentro do Tesouro Direto você tinha o Tesouro Direto, que era a modalidade, mas você tinha o Tesouro Selic, aí você tinha um Tesouro Pré-fixado, aí tinha Tesouro Pré-fixado 2026, 2029 e por aí. Aí tinha também o Tesouro IPCA, tinha o 2026 na época, agora acho que, não sei se ainda tem, não, tem o 2026, tem o 2029, não, agora acho que tem o 2027, se eu não me engano, é isso mesmo. Tem o 2027, 2029, tem o 2032 com juros semestrais. Aí você tem o Tesouro IPCA 2035, você tem o Tesouro IPCA 2045, que é o que eu mais uso, é o mais usual, que eu vejo que você consegue ganhar uma rentabilidade muito maior se você aprender. Então eu fui aprendendo, mas para vocês entenderem, eu só vim investir a primeira vez no Tesouro Direto em novembro de 2022, ou seja, 1 ano e 1 mês depois que eu comecei nesse mundo de investimento. Por quê? Tudo a gente precisa aprender primeiro para que a gente não tenha prejuízo. Se a gente simplesmente pegar lá e começar a fazer os nossos investimentos sem ter o conhecimento de como funciona, né, se tem um risco ou não, a gente vai acabar tomando prejuízo. Mas se você buscar o conhecimento necessário e aprender, depois que você aprender, você começar a investir, a probabilidade de você ter algum prejuízo é muito pequena. Então, em novembro de 2022, eu comecei a investir no Tesouro Direto. Especificamente no Tesouro IPCA mais 2045, IPCA mais não, o IPCA 2045, isso mesmo, né? Tesouro IPCA mais 2045, ou seja, eu investi o valor lá, a data que eu poderia resgatar, que eu deveria, né? Era em 2045, mas como no Tesouro Direto você pode resgatar aquele valor a qualquer dia, lembrando que no Tesouro Direto a gente tem marcação a mercado, né? No caso do IPCA mais. Só que eu aprendi sobre isso, como funcionava, e eu vi que dava para ter altas rentabilidades aplicando meus investimentos também no Tesouro Direto, no IPCA+, principalmente no 2045. E quanto mais longo for o título, maior a marcação a mercado. Então depois que você aprende sobre marcação a mercado, você vê que
tem uma probabilidade muito grande de você ter um alto rendimento. É só você saber o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Então, depois que eu aprendi sobre o Tesouro Direto, né, como eu comentei, eu comecei a investir no Tesouro Direto também. Fui fazendo meus aportes fracionados, fui observando como funcionava, né, já estava com conhecimento amplo já, e fui investindo lá, investindo. E nesse ano eu aprendi sobre outro investimento chamado fundos imobiliários, que já é um investimento de renda variável, né, que tem uma probabilidade maior de tanto você ganhar ou como você perder, né, no investimento de renda fixa, né? Provavelmente você vai sempre ter um lucro a mais, você vai ter um montante a mais, né? Você investe R$ 1.000 e a probabilidade é sempre daquele valor aumentar. Já quando você investe em renda variável, né? O nome já diz, né? A renda é variável, pode ser que ela suba, pode ser que ela diminua, pode ser que ela estabilize, mas eu comecei a entender como funcionavam os fundos imobiliários e tentei entender para encaixar tanto a renda fixa com a variável. Por quê? Existe algo importante entre essas duas. Por exemplo, eu comecei a aprender que quando os juros começarem a cair, esses esses fundos imobiliários, né, as cotas dele vão começar a subir o valor. Hoje, se você for analisar os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, né, eles estão sendo vendidos, né, com um desconto bem grande. Por quê? A taxa Selic está alta, né, há um bom tempo, né, e a probabilidade dela estar subindo. Agora, nesse momento, a probabilidade da taxa Selic é de queda. E só por essa probabilidade de queda, os fundos imobiliários de tijolos, eles começaram já a se valorizar. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Eu peguei a parte do meus investimentos também de renda fixa e comecei também a comprar fundos imobiliários, porque eu sei que eu comprando hoje esses fundos imobiliários num preço bem mais barato, com 20%, 30%, às vezes até 40% descontado, eu sei que quando ele voltar ao seu preço normal, que isso vai acontecer, quando a taxa Selic começar a cair, eu vou ter um alto rendimento. Ou seja, e nos fundos imobiliários a gente tem uma vantagem importante. Nos fundos imobiliários, quando você compra, né, você tem a valorização da cota, como eu comentei, né, hoje ela está sendo vendida com desconto. Quando essa cota começar a subir, voltar ao seu valor normal, ou quem sabe até passar desse valor, você vai ganhar pela valorização. Por exemplo, você comprou lá uma cota por R$ 80. Vamos dizer que ela estava sendo vendida a 80% do seu valor. Quando ela voltar a 100%, que seria o preço real dela, ela vai para R$ 100. Então você já ganharia daquela cota R$ 20, fora os dividendos que você vai receber todos os meses, você vai receber os dividendos na sua conta. E você vai pegar, obviamente, né, que você quer acumular um patrimônio, você vai pegar aquele valor e você vai reinvestir. Então é isso que eu tenho tentado fazer, e hoje eu quero abrir para vocês a minha carteira de investimento. Mostrar quanto eu consegui acumular nesses um ano e 7 meses. Que para mim foi um valor até relevante para quem começou com tão pouco e não tem tanto dinheiro para investir. Mas eu vi que a mágica, né, vamos dizer assim, dos juros compostos é algo impressionante. Quanto mais você vai fazendo aportes, os juros compostos vão trabalhando por você. Você investe aquele valor todos os meses, vai investindo, mas chega um momento que você consegue, em alguns meses, receber rendimentos até maior do que os aportes que você fez. Por quê? Porque os juros compostos estão incidindo, juros sobre o que você depositou e os juros sobre aquilo que rendeu de juros, e todos os meses vai evoluindo. E outra coisa importante também, antes de abrir essa carteira aqui para mostrar para você como ela está hoje, eu queria dizer para vocês também, eu sei que é difícil às vezes a gente começar a investir, é difícil às vezes a gente poupar algum valor, que a gente não tem essa cultura, a maioria das pessoas não tem. Qual é a cultura do ser humano normal? A maior parte deles é trabalhar, chegar no final do mês, conseguir pagar todas as suas contas, e você fica tranquilo, paga suas contas, às vezes sobra um dinheirinho para você dar um passeio com a família ou qualquer coisa, ou tomar uma cerveja, ir para um churrasco para quem gosta, e pronto, você volta para casa, no mês seguinte você continua a mesma coisa de novo, trabalha mais um mês, pega aquele valor, paga todas as suas contas, às vezes fica feliz por não ter ficado devendo a ninguém, tá tudo tranquilo, não tá com o nome no SPC nem no Serasa, no próximo mês continua as mesmas coisas, mas só que o tempo passa, né? Às vezes passa 5, 10, 15, 20 anos, e às vezes quando a gente olha para trás, a gente pensa, né? Poxa,
quanto realmente eu poupei daquele dinheiro, quanto eu investi, quanto eu acumulei de patrimônio. Eu sei que às vezes você já conseguiu comprar sua casa, seu carro, mas se você parar para pensar, digamos um exemplo, digamos que você trabalhou durante 10 anos e durante esses 10 anos você recebeu um montante de 500 mil reais. E depois você olha para trás, depois que passou esses 10 anos, e você pode se perguntar quanto desses 500 mil reais, nesse exemplo didático que eu estou falando para vocês, quanto desses 500 mil reais eu consegui poupar? Quanto eu investi? Quanto desses 500 mil reais de 10 anos de trabalho estão me rendendo hoje de juros, de rendimento? E talvez você possa olhar para você e dizer, poxa, não tenho nada. Tudo que eu tenho é o que eu comentei, né? Eu já tenho minha casa, não pago aluguel, e eu tenho um carrinho para andar, mas eu não tenho nada. Se eu olhar na minha conta agora, ela está no zero, não tem nenhum real. Se eu precisar de uma emergência, de algum dinheiro, eu vou ter que passar no cartão porque eu não vou ter dinheiro, porque eu não consegui poupar. E eu sei que é difícil para muitas pessoas, né? Diz sempre a mesma história, né? Não sobra nada, o dinheiro não dá, infelizmente não vai dar agora, não consigo investir, mas quando eu começar a ganhar um valor a mais, eu vou começar a investir e tudo mais, mas se você não começar ganhando um pouco, você nunca vai começar. Não espere um dia ganhar rios de dinheiro achando que você vai investir ou poupar. Se você não consegue poupar ganhando pouco, se você ganhar mais, você não vai poupar também. É uma coisa que eu sempre digo, a gente sempre tem que tentar viver um patamar abaixo daquilo que a gente pode. Ah, se eu tenho um salário de 4 mil reais, vamos dizer, eu tenho que tentar viver como se eu recebesse 3 mil reais. E eu tentar pegar aqueles 1.000 reais e investir. Ou pelo menos, no mínimo, 10% daquilo que você ganha. Esse seria o mínimo que você deveria investir. Ah, você ganha 3 mil reais, então pega todos os meses 300 reais. A primeira coisa que você vai fazer, pega os 300 reais e investe. Investe no CDB, investe no LCI e faça como eu estou dizendo. Primeiro aprenda. Aprenda sobre investimento, sobre cada modalidade e vá subindo um degrau a cada dia. Porque, por exemplo, o CDB era o mais simples, né? A LCI também não é tão complexa. E depois você vai para o Tesouro Direto, já tem uma complexidade maior. Depois você vai entrando em renda variável, que você já precisa ter um conhecimento a mais. Mas quando você começa a galgar esse espaço e aprender, você vai ver que você vai ter um rendimento muito maior. Por exemplo, se eu tivesse hoje investindo só em CDB ou em LCI, vamos dizer, provavelmente eu estaria ganhando uma média de 1% ao mês, que é mais ou menos o que está rendendo hoje esses investimentos em LCI, em CDBs, uma média de 1% ao mês, talvez um pouquinho mais, vamos dizer aí aproximadamente 13% ao ano. Mas hoje, depois que eu comecei a aprender sobre outros tipos de investimento, eu percebo que em alguns meses eu consigo ter um rendimento de 3% ao mês. Então, se a gente aprender, a gente vai ver que o nosso montante, o nosso patrimônio, ele vai começar a evoluir de uma maneira mais rápida. Se a gente ficar preso a um só ativo, a gente vai ver que aquele rendimento e aquele montante, aquele objetivo que a gente tem traçado para alcançar em um determinado tempo, ele vai se alongar mais. Se você aprender sobre outros investimentos, você vai conseguir chegar naquilo de uma forma mais rápida. Então, nesse momento, eu vou abrir para vocês aqui, mais uma vez eu quero dizer, se você está comigo aí assistindo esse vídeo aí, não esquece, tá, de se inscrever no canal, não esquece aí de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quanto mais vocês interagem no vídeo, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele sugere esse vídeo para outras pessoas. E é essa a minha intenção aqui, é que mais e mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, que eles consigam, assim como vocês também, mudar a forma de pensar, a forma de ver a vida, de ver o dinheiro, a forma de economizar dinheiro, que vocês aprendam isso e que cada um de vocês se torne um investidor de sucesso. Então eu vou abrir aqui a minha carteira de investimento para vocês e vou mostrar o que eu tenho de investimento, que eu já investi, como está a minha carteira hoje. Deixa eu ver se já abriu aqui para não dar nenhum erro aqui. Isso, tá tudo certo. Então tá abrindo aqui. Eu tenho um aplicativo aqui chamado Kinvo,
E também tem outros também, né? Tem o Gorilla e tem alguns outros aplicativos também que você consegue monitorar toda a sua carteira de investimento, para você não ter que ficar abrindo, por exemplo, o aplicativo de vários bancos, né? No meu caso mesmo, eu não tenho investimento em um único banco, né? Porque é bom a gente sempre ter mais de um, porque às vezes um banco tá com um investimento que está pagando uma rentabilidade melhor. Então a gente analisa, né, os bancos que são seguros e a gente vê aquele que está com a rentabilidade melhor, aquele que tem uma, né, uma facilidade maior para você fazer aquele investimento e ter um ganho maior. Então hoje aqui, ó, eu tô com o resumo aqui da minha carteira. Então, esse é o valor que eu tenho investido hoje. E se vocês olharem aqui, ó, no mês de maio de 2023, olha quanto está a minha carteira de investimento. Eu tenho esse valor aqui, que vocês estão vendo aqui. E dentro desse valor, olha o meu ganho de capital nesse mês, só de juros e dividendos. R$ 678 reais. É o que tem até hoje. Se eu voltar um pouco aqui, ó, no mês de abril, eu tive um rendimento de R$ 644,17. Se eu voltar um pouco aqui no mês de março, os 3 últimos meses, eu tive um rendimento de 4,65. Então você olha, no mês de março, o rendimento da minha carteira deu 2,83. Vê que diferença para uma média de 1% que seria a renda fixa hoje. No mês de abril eu tive um rendimento, ó, da minha carteira de 3,28%. E por que eu tive esse rendimento? Porque, como eu comentei com vocês, eu fui começando aos poucos, eu fui aprendendo e eu vi que se eu diversificasse a minha carteira e eu aprendesse outras modalidades, eu ia ter um rendimento maior. E hoje no mês de maio aqui, ó, eu estou com 3,02 já. O mês ainda vai fechar na quarta-feira, provavelmente vai dar a média de uns 3%. Mas imagina você ter um rendimento mensal de 3%, um ganho aqui, ó, de R$ 678 reais. Para eu ter um ganho, ou você ter um ganho aqui de R$ 678 reais só na renda fixa, você teria que ter uma média investido aí uns R$ 650 reais mais ou menos. 650, 660, nessa média aí para você ter um ganho de 678 no mês. Então se eu abrir aqui os meus ativos para vocês, ó, eu tenho aqui, ó, fundos imobiliários. Eu tenho esses fundos imobiliários, eu tenho 5 ativos de fundos imobiliários. Eu tenho esse JSRE, que é um fundo de lajes corporativas, né? Eu tenho aqui, ó, olha o meu ganho desse investimento aqui, 10,17% já. E olha que se eu abrir esse investimento aqui, ó, vou abrir ele aqui só para vocês terem uma ideia. Esse fundo imobiliário eu comprei ele, ó, a aplicação, primeira aplicação, dia 26/4, essa é a primeira, embora teve outras depois, mas essa foi a primeira. E eu valor aplicado R$ 2.173,15. Resultado, que seria o rendimento, quanto ele está rendendo. Isso é o ganho de capital de R$ 57,05. Isso fora os dividendos que eu recebi já o mês passado. Esse mês, dia 15 agora, eu recebi dividendos desse fundo. Esse valor que eu estou mostrando para vocês de R$ 57,05 é apenas a valorização da cota, que é o que eu comentei com vocês. Quando a taxa Selic começar a cair, simplesmente só a probabilidade dela cair já está fazendo com que esses fundos se valorizem. E eu comprei esses fundos barato, para quando eles começarem a valorizar, quando a taxa Selic começar a cair, eu tenho um grande ganho com ele. Além de eu ganhar os dividendos, eu vou ganhar também na valorização da cota. Eu tenho esse outro aqui também, ó, HSLG11, eu tenho, que são de galpões, né, de logística, né? Eu tenho um investimento aqui de R$ 525 reais, eu já estou com a rentabilidade nele, que já é um mês também, ó, 9,96, quase 10%. Eu tenho também aqui o VISC11 também, que é um fundo imobiliário de shoppings. E eu estou com a rentabilidade de 8% já nesse fundo, isso em um mês. Isso foi dia 26 também, esse primeiro investimento. Eu tenho aqui também o MXRF11, que é um fundo de papel, né? Eu estou tendo uma rentabilidade de 1,76. Eu tenho aqui também, ó, o MOL11, que também é de shopping, um fundo imobiliário de shopping. Eu estou com rendimento aí, uma rentabilidade de 1,67 em quase um mês também. Esse aqui eu comprei mais recente.
Se eu for descendo mais aqui, por isso que eu disse, né? Você tem que ter uma carteira diversificada, para que você possa ter um rendimento, uma rentabilidade maior. Aí eu tenho aqui, ó, renda prefixada. Eu tenho aqui, ó, LCI no Banco Inter, que está me rendendo 12,1% ao mês. Eu tenho esse valor aqui investido, ó, 5.300 e pouco, com a rentabilidade já de 6,07%. Essa LCI aqui tem aproximadamente 7 meses que eu estou com ela, de 6 a 7 meses. E você vê que em alguns outros investimentos, que é com bem menos tempo, eu já tive um ganho muito maior. Por isso você deve diversificar, você deve ter renda fixa, mas também investir em outras rendas, outros ativos que vai te dar uma rentabilidade maior. Eu tenho aqui do Banco da Ecoval também. Como eu disse a vocês, é bom a gente sempre investir mais em um banco. Eu tenho aqui, ó, do Banco da Ecoval. Eu tenho uma LCA no Banco da Ecoval. Na verdade, tenho duas. Tenho essa aqui, ó, do Banco da Ecoval, que está pagando 13,85 ao ano. É uma LCA, né? Não tem incidência de imposto de renda. Tudo que gerar de rendimento aqui para mim vai ser 100% meu, não vai ter que pagar imposto de renda nenhum. Eu tenho essa outra LCA também do da Ecoval também, que está no valor de 1.520. Então, eu tenho essa outra LCA também do Banco da Ecoval, 1.520. Isso é pré-fixada, tá? É um prazo pré-definido. Essas duas LCI do banco aqui, eu vou poder resgatar ela só em 2024. Mas eu peguei uma taxa boa, porque até 2024, se a taxa cair, não importa, eu vou continuar recebendo esse valor que eu contratei. Aí eu tenho aqui também renda fixa, pós-fixada, eu tenho do Banco Sofisa, eu tenho lá uma LCI lá que está me pagando 104,5% do CDI. Eu tenho lá 2.889 lá, está com uma rentabilidade de 1,82 nesse período. Essa aqui também faz pouco tempo que está investida lá. Eu tenho a LCI também do Banco Inter que está me pagando 90% do CDI. Tá vendo como é meio diversificado em vários lugares? Essa aqui já está com a rentabilidade de 5,73, já vai fazer 6 meses que eu estou com essa daqui no Banco Inter. E eu tenho essa outra aqui, que é a que me gerou mais renda, que é do Tesouro Direto. Lembra que eu comentei com vocês? Se vocês olharem também nesse canal, aí vocês vão ver um vídeo aí, Tesouro Direto, marcação a mercado. Eu aconselho que vocês assistam esse vídeo, né, entendam sobre marcação a mercado. Por quê? Esse título aqui do Tesouro Direto, eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Eu comecei a investir 1 ano e 1 mês depois que eu comecei a entrar no mundo dos investimentos. E eu fui aprendendo, e foi o primeiro que eu comecei a investir, foi no Tesouro Direto IPCA+, 2045. Por quê? Porque como eu já tinha um conhecimento sobre marcação a mercado, o que é que eu queria? Eu queria ter um ganho expressivo justamente na marcação a mercado. Então o que foi que eu fiz? Aprendi e depois comecei a investir aos poucos. E se você olhar aqui, vai estar aqui, ó, primeira aplicação, 22/11/2022. Foi a primeira vez que eu investi no Tesouro Direto. Aí todos os meses eu ia lá, todos os dias, às vezes quando eu podia, quando a taxa começava a subir, foi subindo. Eu tenho aplicações lá que eu começou com IPCA mais 6,23, depois eu tenho investimento lá que está com IPCA mais 6,24, IPCA mais 6,27, eu tenho lá também IPCA mais 6,42, eu tenho IPCA mais 6,47, 6,50, eu fui comprando aportes fracionados. Por quê? O preço estava bom, a rentabilidade, né? Estava boa, né? Eles estavam na alta. Então eu comprei por quê? Porque quando a taxa começasse a cair, aquele título ia valorizar. Porque no Tesouro Direto é assim, né? O IPCA. Você compra, quando a taxa está alta, o que acontece? O preço do título está lá embaixo. Mas quando aquela taxa começa a cair, o preço do título sobe. Então o que é que a gente vai fazer para ter um ganho maior? Na hora que a taxa cair bastante, se você quiser vender, você vai ter uma alta rentabilidade. Hoje, ó, só para vocês entenderem. Hoje ele está me dando uma rentabilidade aqui, todos eles, os fracionados, de 14,18. Isso em 6 meses, contando do primeiro, tá? Mas se você for ver, vai ter alguns investimentos que foram feitos em dezembro, outros foram feitos em janeiro. Mas contando do primeiro, dá uma média de 6 meses. Dentro de 6 meses eu tive mais de 14% de rentabilidade. Então eu investi lá, nos aportes fracionados, 6.859,67. Hoje eu tenho lá 7.985,47. Sabe quanto está me dando de rentabilidade? Olha aqui o resultado. R$ 1.125. Isso em 6 meses, contando do primeiro aporte. Então, para vocês entenderem como funciona o Tesouro Direto, né? Principalmente o IPCA+, é um excelente investimento para quem entende de Tesouro Direto.
Então é isso que eu digo a você, busque conhecimento, busque aprender, comece pelo mais simples, mas comece pelo CDB, que é o mais simples de todo, é igual investir numa poupança, não tem o que fazer, chegou lá, investiu o valor, pronto, tá feito, não tem muito o que... Aí o que é que você vai fazer depois? Você vai buscando conhecimento, você vai aprendendo para que você tenha uma rentabilidade melhor e você possa chegar nessa mesma condição que eu cheguei. Depois de 1 ano e 7 meses de investimento, eu consegui chegar nesse valor. E eu sei que a minha meta é... Eu tenho uma meta, né, para alcançar até janeiro de 2028. E todos os meses eu vou tentar, ou talvez a cada 2 meses eu possa fazer isso, né? Vou ver ainda como vou fazer. Mas eu vou só definir depois se a cada 1 mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses eu vou abrir outra vez para vocês a minha carteira de investimento e mostrar como ela está fluindo. E eu não estou fazendo isso para querer me gabar ou mostrar alguma coisa, não. Eu sei que tem muita gente que tem muito mais do que isso investido. Mas é para que você possa entender que mesmo você ganhando pouco, você consegue. Basta você começar, você dar os primeiros passos e investir aos pouquinhos. Vai indo lá, só tenho 50 reais para investir, para começar, não importa, começa lá. Investe lá 50 reais no CDB, no próximo mês mais 50, já vai 100, vai gerar um rendimento, depois você mais 50, depois as coisas vai melhorando, você já aumenta para 100, de repente está investindo 200, 300, 500, R$ 1.000, 1.500, depende do que for acontecendo na sua vida e dos caminhos que você for traçando para melhorar a sua vida financeira, né? Então é esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês hoje. Mais uma vez eu quero pedir mais uma vez, não se esquece, tá, de deixar o like aí, de se inscrever no canal, que é muito importante. Todas as vezes que vocês deixam um comentário, todas as vezes que vocês deixam o like, mais e mais, o YouTube vai distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês hoje e dizer, se vocês quiserem se tornar um investidor de sucesso, vocês vão conseguir. Porque eu consegui mesmo ganhando pouco, eu fui tentando, no começo é meio difícil para a gente conseguir economizar dinheiro, nunca sobra nada, mas a partir do momento que você disser, hoje eu começo, e você aplicar o primeiro valor, você vai ver que o difícil vai ser o primeiro, mas o segundo já é um pouco mais fácil, e aí vai indo, vai chegar uma hora que você vai ter prazer em todos os meses pegar aquele valor e investir, e não vai fazer falta no seu orçamento, você vai conseguir viver tranquilamente sem ele, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima.